Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem, Enem 2017, primeira aplicação, a questão falando de calorimetria, uma questão interessante que tem um grau de dificuldade legal, tá? Não é uma questão fácil não. Pega lá, vamos lá, olha só. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão para três condições, morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules por quilograma grau Celsius e a densidade da água igual a 1 kg por litro. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Então vamos lá, o que ele deu? Bom, a primeira coisa, ele disse a potência na superquente. A potência na superquente, 6.500 watts. Qual foi a segunda coisa que ele deu? O calor específico e a densidade. O calor específico da água e a densidade. Depois, o que ele pediu? O que ele pediu é qual é a relação entre a potência na condição morno e a potência na condição superquente. Ah, é um terço? É um quinto? É 3/5? Então, ele quer que você ache essa relação entre a potência do morno e a potência superquente. É lógico, o morno esquenta menos, seria uma potência menor que a da superquente, né? Vai dar, obrigatoriamente, qualquer valor aqui vai dar uma potência menor do que a da superquente. Beleza, como é que nós vamos fazer isso? Bom, a primeira coisa, o que a gente fez? Eu cheguei aqui e escolhi uma vazão para poder trabalhar. Escolhi uma vazão, tá? Por exemplo, peguei uma vazão de 3 litros por minuto. Então, uma vazão de 3 litros por minuto. Ah, por que você pegou essa vazão, professor? Porque, na verdade, quando eu fizer a linha aqui para ir no gráfico da morna e para ir no gráfico da superquente, eu vou conseguir valores fáceis de medir, eu vou ter facilidade de usar o gráfico se eu fizer escolher o valor 3, tá? Aí, repara uma coisa, aqui é 10, aqui é 20 e cada pedaço desse tem 5 divisões. Então, 5 divisões e cada parte tem 10, então cada pedacinho desse é 2. Cada pedacinho desse são 2 graus Celsius. Então, o que acontece? Se eu subo aqui e vou até o gráfico do 1, que é o morno, e sigo a linha para lá aqui no gráfico do 3, eu vou achar 30 e um pauzinho, 32. Aqui eu vou achar 10 e um pauzinho, então vou achar 12. Então, repara que eu consegui, para a vazão de 3 litros por minuto, eu determinei que a variação de temperatura do morno foi 12 graus Celsius e a variação de temperatura do superquente foi 32 graus Celsius. Aí eu usei o gráfico e vi o que eu podia tirar dele, tá? Aí eu peguei a minha velha e conhecida fórmula, QS igual a mczinho ΔT. Bom, a primeira coisa é que a minha questão ela não está falando de massa. A minha questão está falando de litro. Então, sabe o que eu vou fazer uma proposta para você? A densidade é a massa sobre o volume. Densidade é a massa sobre o volume. Então, eu posso falar que a massa é a densidade vezes o volume. E aí eu vou te propor trocar massa por dV. Então, vou tirar a massa dali, que eu não tenho massa aqui, e vou colocar D vezes V. Então, fiz isso. Tirei a massa, botei D vezes V. Bom, aqui tem uma particularidade interessante. Essa questão, ela não fala de quantidade de calor, mas ela fala de potência. Essa questão, ela não fala de volume.
mas ela fala de vazão. Quem é a potência? É a quantidade de calor dividido pelo tempo. Quem é a vazão? É o volume dividido pelo tempo. Então, olha só o que eu vou propor para você em toda questão que acontece algo semelhante. Não falei de calor, falei de potência. Não falei de volume, falei de vazão. Pega e divide os dois lados da expressão pelo tempo. Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Repara, ó. Quantidade de calor dividido pelo tempo, densidade, volume dividido pelo tempo, vezes Czinho, vezes Δθ. Aí você fala assim, professor, mas não divide tudo? Ô, gente, multiplicação e divisão, eu posso multiplicar primeiro, dividir depois. Eu posso dividir primeiro, multiplicar depois, tá? Então, eu dividi os dois lados pelo tempo. Só que eu vou dividir aqui o volume pelo tempo, a quantidade de calor pelo tempo. Por que eu fiz isso? Simples. Quantidade de calor pelo tempo é a potência. Volume pelo tempo é a vazão. Então, meninos, eu pego a minha equação, que eu não tinha quantidade de calor, eu não tinha massa, e transformo a minha equação numa coisa que eu tenho. Eu tenho a potência e eu tenho a vazão. Eu tenho a potência e eu tenho a vazão. Show de bola! Só que, na verdade, repara uma coisa. Olha só uma coisa. Eu peguei esse Δθ e botei aqui para baixo. Então, o Δθ estava multiplicando, eu passei o Δθ para lá, dividindo, tá? Professor, por que você fez isso? Para você perceber uma coisa. A densidade não me interessa se o chuveiro, se a torneira elétrica é quente ou super quente ou morno, a densidade é a mesma. A vazão é a mesma naquele mesmo momento. Então, a vazão é a mesma. O calor específico é o mesmo. Então, olha só que interessante. Independente da ducha, essas três coisas são iguais. Então, eu acabo provando para você o seguinte: como isso aqui é constante, eu vou poder fazer a seguinte afirmação. A potência da superquente dividido pela variação de temperatura da superquente é igual à potência da morna dividido pela variação de temperatura da morna. Aí eu venho, passo essa variação de temperatura para lá e fico desse jeito, tá? Ó, eu peguei e fiz o seguinte, ó, passei a variação de temperatura da morna que estava dividindo, passei multiplicando, e aqui passei aqui para baixo. Então, potência da morna sobre a potência da superquente é igual à variação de temperatura da morna sobre variação de temperatura da superquente. Aí, você vai falar que a variação de temperatura da morna é 12, a variação de temperatura da superquente é 32, e aí você chega à conclusão que a razão potência da morna sobre a potência da superquente é 3/8, 3 sobre 8, tá, pessoal? Bom, é óbvio que alguns vão dizer, mas eu já desconfiava que a potência e a variação de temperatura seriam diretamente proporcionais. Bom, eu desconfiava é uma coisa, eu ter certeza é outra. Então, o que de fato eu provei para vocês é que a variação de temperatura da água será diretamente proporcional à potência da torneira, tá? E isso é verdade porque a densidade, a vazão e o calor específico são iguais nas duas condições, beleza?
Então, cheguei aí na alternativa letra D, pessoal. Repara que, poxa, manipulamos um pouquinho, mas é uma manipulação recorrente. Você vai fazer essa transformação aqui algumas outras vezes em algumas outras questões do Enem. Beleza, gente? Valeu, um abraço, tchau, tchau.